mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Cuida! Primeira questão. Bora lá. Lei de execução penal. Cuida, primeira questão. 1. Em relação à lei de execução penal, deixa eu botar aqui a canetinha, ou seja, a LEP, que é a principal lei do seu concurso, assinale a incorreta. Então, Max, ele quer a errada. Positivo, vamos lá. Eu sei que tem muita gente bisurada que já vai matar essa questão, mas eu também quero pegar aqui o pessoal que nunca viu isso na vida. Então, vamos lá, devagarinho. Devagarinho. A. O condenado por tráfico privilegiado, que é o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, se for primário e preenchido os requisitos subjetivos, poderá progredir de regime de cumprimento de pena, não, se cumprir ao menos 16% da pena aplicada. E aí, Max, certo ou errado? Certo ou errado? De cara, isso daqui já está verdadeiro. Bota aqui para mim. Pessoal, o cara que foi condenado por tráfico de drogas, e ele é um cara que foi condenado pela forma privilegiada, ou seja, privilegiado é aquele tráfico que tem uma diminuição de pena. Para você entender e você não bagunçar. Olha só as informações. Eu tenho o tráfico normal, que ele é totalmente diferente do tráfico privilegiado. Eu tenho um tráfico normal, que ele é diferente do tráfico privilegiado. Max, qual é a diferença do tráfico normal para o tráfico privilegiado? Eu tenho o traficante, imagina aquele cara perigoso, que tem arma, manda droga para todos os estados do Brasil. Esse daí é o cara que realmente pratica o tráfico de drogas. O tráfico de drogas normal, ele importa, exporta, vende. Agora eu tenho o tráfico privilegiado. Esse tráfico aqui, pessoal, ele tem uma chamada redução de pena. Tá vendo aqui a setinha? A pena é reduzida. Marcos, por que essa pena ela é reduzida? Porque a pessoa é primário. Essa pessoa ela tem bons antecedentes. O cara, ele não se dedica à atividade criminosa, ó, não dedicação ao crime. Ele não se dedica ao crime e ele não integra organização criminosa, não crime. Então quer dizer, Max, que essa pessoa que praticou o crime de tráfico, mas ele era primário, tinha bons antecedentes, não tinha dedicação ao crime e não integrava ao crime, ele vai responder pelo tráfico, só que na modalidade privilegiada, que tem uma redução de pena, positivo. Imaginei aquela mulher, que é uma senhora de idade, que para sustentar os seus netos, acaba colocando um monte de droga dentro da mochila e levando para outro estado. E nisso ela é interceptada. Tráfico privilegiado. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Esse crime de tráfico privilegiado, ele é um crime sem violência. Sem violência. Beleza. Aqui que eu quis chegar. O tráfico privilegiado, ele não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza. Finalizamos o primeiro ponto. Agora o que é que eu quero falar com vocês? Existe uma coisa chamada progressão de regime. Olha só o que é a progressão. A progressão de regime, que isso daqui vai cair na sua prova da Polícia Penal, ela funciona da seguinte forma. Olha só. O preso, ele está aqui, ó, na penitenciária. Isso daqui que eu estou desenhando é uma penitenciária. Ó. Aqui é a guarita, aqui é a guarita. Essa penitenciária, ela é para o preso em regime fechado. Aqui é a penitenciária. E aqui é para o preso em regime fechado. O regime mais gravoso de cumprimento de pena. Essa penitenciária ela é ruim para o preso. Por quê? Porque ele fica em uma cela individual, ele tem pouco contato com outros presos, tem um estabelecimento de segurança máxima ou média, então aqui é muito ruim para ele. Imagina que o cara foi condenado a 20 anos, 30 anos, é um preso de alta periculosidade. Provavelmente ele vai ser enviado para uma penitenciária. Aqui o regime é mais rígido. Só que veja, ele não vai ficar aqui a vida toda. Ele vai ser enviado para outro tipo de estabelecimento. Max, quando é que ele vai ser enviado para outro tipo de estabelecimento? Quando ele tiver um bom comportamento e ele passar um tempo aqui na penitenciária. Que tempo é esse, Max, que ele vai ficar? Depende. Depende do tipo de crime que estamos falando. Então, daqui da penitenciária, ele vai ser enviado para onde, Max? Ele vai ser enviado para a colônia.
Max, é uma colônia de férias? Não, é uma colônia agrícola. E essa colônia agrícola é para o preso em regime semi-aberto. Olha só. Então tem um regime fechado, né, que é a penitenciária. Penitenciária. E eu tenho um regime semi-aberto, que é a colônia. Então, Max, ele passa um tempo aqui na penitenciária e depois o preso é enviado, ó, para a colônia. Max, quanto tempo que ele vai ficar na penitenciária e vai ter um bom comportamento para poder ser enviado para a colônia? Aí que chegamos no tempo de cumprimento de pena, que é o requisito objetivo para a progressão de regime. Depende do tipo de crime que estamos falando para que o preso obtenha a progressão. Então agora eu vou fazer a tabela com vocês para que você nunca erre questões sobre progressão de regime. Marcos, o que é que eu vou fazer para poder matar questões desse tipo? Você vai escrever assim, ó, requisito objetivo. Marcos, por que é requisito objetivo? Porque, veja, o preso, para sair da penitenciária e vir para a colônia, ele precisa de duas coisas. O requisito objetivo, que é esse que eu vou mencionar agora, e o requisito subjetivo, que é o comportamento adequado. Beleza, Max? Então, como é que eu vou fazer para poder decorar? Você escreve assim, ó, prima, duas vezes a prima, depois você escreve o rei. Depois você escreve o prima, depois você escreve o rei, aqui ó, escreve o rei. E a live aqui é sem pressa, tá, pessoal? É até mapear todos os pontos da LEP, aqui é sem pressa. Se você tá com pressa, vai fazendo as demais questões e já a gente chega lá. Aqui é do zero ao avançado. Então, ó, prima, rei. Prima, rei. Aí bem aqui no meio, você bota assim, ó, comando de Orcrim. Beleza, Max? O que é que eu faço agora? Aí você faz o seguinte, ó, prima SV e prima CV. Max, o que significa isso? É o preso que é primário em crime sem violência ou grave ameaça. E eu tenho um preso que é primário em crime com violência ou grave ameaça. Depois eu tenho o rei SV e o rei CV. É o preso que é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça e o preso que é reincidente em crime, né, com violência ou grave ameaça à pessoa. Depois eu vou ter o prima CH e o prima CH mais RM. Max, o que é isso? É o cara que é primário em crime hediondo e o cara que é primário em crime hediondo mais resultado morte. São duas situações diferentes. Aí eu vou ter aqui o comando de Orcrim e eu vou ter o rei CH e o rei CH mais RM. É o cara que é reincidente em crime hediondo e o cara que é reincidente em crime hediondo mais resultado morte. Beleza, Max? Sobre as porcentagens, como é que funciona? Você faz assim, ó, uma tabelinha, aí bota aqui, ó, mais 10. Beleza, esse já é o ponto final. Aí você decora duas porcentagens. Você coloca aqui, ó, 16% e aqui você coloca 25%. Max, o que é isso? Significa que o cara que é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa tem que cumprir 16% da pena. O cara que é primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa tem que cumprir 25% da pena. E aqui, ó, nessa parte aqui da tabela, fica até fácil. Eu até botei aqui o 10, ó, só afastar aqui um pouco. Aqui fica até mais fácil, ó. Aqui você faz assim e coloca assim, ó, mais 10. Max, por que eu vou fazer mais 10? Porque você vai fazer uma nova contagem. Você faz assim, ó, 20, 30, aí vai somando, ó, 40, 50. Aqui você repete o 50, aí depois 60 e depois 70. Tá aqui todas as porcentagens. Max, o cara é primário em crime hediondo, 40%. Reincidente em crime hediondo, 60%. Reincidente em crime hediondo com resultado morte, 70%. Então quer dizer, Max, que o tanto de pena que o cara precisa cumprir vai depender do crime? Sim. Imagina que o cara é primário em crime hediondo com resultado morte. Pela primeira vez na vida ele foi lá e esquartejou uma pessoa, praticou um homicídio qualificado. Então ele tem que cumprir quanto da pena? 50, ou seja, 50%. Se ele for condenado a 20 anos, ele tem que cumprir 10 anos para poder ser transferido e poder cumprir a sua vida em uma unidade melhor, que é a colônia agrícola, que ela já é mais flexível. Então, na questão, basicamente ele quer informar que o cara que praticou o crime de tráfico privilegiado, e esse crime é sem violência ou grave ameaça à pessoa, e nesse crime a pessoa é primária, ele quer saber quanto que essa pessoa precisa cumprir. Lógico, se o tráfico privilegiado, a pessoa é primária, e o crime é sem violência ou grave ameaça à pessoa, então vai ser aqui um prima SV.
Então, ó, prima SV, qual que é a porcentagem que o preso tem que cumprir no tráfico privilegiado para poder progredir? Já que ele é primário e o crime é sem violência. Prima SV, lá na nossa tabela, é 16%. Então, o gabarito não é a nossa letra A, porque, no caso, ele quer a incorreta. E aqui, no caso, a A está completamente, ó, vem cá. A A, ela está completamente correta, então ela não é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima. B. Aqui é com calma, tá, pessoal? Até a gente bater todas as questões. O regime disciplinar diferenciado poderá ser aplicado aos presos provisórios, ó. Aos presos provisórios, independente do cometimento de falta grave, desde que sobre eles recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas. Também está correto. Max, o que é isso daqui, ó? Você vai ver agora. Pessoal, o preso, ele pode praticar uma falta. Você já está careca de saber que o preso, ele pode praticar uma falta disciplinar. Max, essa falta disciplinar que o preso pode cometer, ela tem quais situações? Ela pode ser média ou pode ser leve. Média ou leve. Ou essa falta ela pode ser grave. E agora eu quero até falar aqui com uma atualização com vocês. Vem cá. Antigamente, pessoal, a portaria 1220, ela trazia as faltas leves e médias. Agora, a gente não vai mais utilizar a portaria 1220. Houve uma atualização aí em conhecimentos específicos, tá? Teve o surgimento de uma nova portaria, que foi a portaria 20 de 2024, e essa portaria, basicamente, ela veio tratar dessa punição que é aplicada ao preso. E nessa portaria, vem trazendo as punições leves e médias. Ou seja, o que é que o preso precisa fazer para ter uma falta leve ou uma falta média? Agora não é mais naquela antiga portaria 1220. Agora é na portaria 20 de 2024. Mas fica tranquilo que já já a gente vai começar as gravações e fazer muitas questões dessa portaria que tem possibilidade de ser cobrado no seu concurso. Mas vamos lá, voltando. O preso pode ser punido pela falta média ou leve. Max, o que é que vai acontecer com a falta leve ou média? Aí você bota assim, ó, ARIS, RDD. Por quê? Porque lá na falta média ou leve, o preso pode ser punido com uma advertência. Ou o preso pode ser punido com uma repreensão. Max, e na falta grave, o preso é punido com o quê? Com isolamento ou com uma suspensão de direitos. Imaginei, o preso tentou fugir, vai perder o seu direito à visita. Existe essa possibilidade. Lembrando que essas aplicações aqui de punições, ó, a advertência, a repreensão, o isolamento, a suspensão de direitos é aplicada pelo diretor. Já o RDD, ele é aplicado pelo juiz. Max, mas em que situação que eu posso aplicar o RDD? Em que situações o juiz pode aplicar o RDD? Pessoal, não são em qualquer situação, são apenas em três situações, que é essa que a questão quis saber. Primeiro, eu tenho aqui ó, um crime doloso, né, que se constitui em falta grave e causa aqui a subversão da ordem ou da disciplina. Essa é a primeira situação. Como assim, Max? Vem cá. É um crime doloso, ele por si só já se constitui em falta grave, só que ele não é um crime doloso simples. Ele causa subversão da ordem ou da disciplina. Imagine que o preso foi lá, esfaqueou o líder de uma organização criminosa e matou esse líder dentro de uma unidade prisional. O que é que vai acontecer? Esse preso ele vai causar um tumulto muito grande na penitenciária. Ele causou a morte de um líder, causou a subversão da ordem e da disciplina. Então, olha o contexto. Não basta ele ter praticado um crime doloso. Ele tem que praticar um crime doloso onde cause subversão da ordem ou da disciplina. Se ele praticar isso, aí pode caber o RDD. No caso aí, né, dele estar praticando a falta grave. Volta aqui. A próxima hipótese que o preso ele pode ser submetido ao RDD por aplicação do juiz é no caso aqui de ser um preso de alta periculosidade. Max, como é esse preso de alta periculosidade? Vem cá. É aquele preso que com uma informação ele consegue paralisar uma cidade. Ele representa um risco para a segurança pública. É aquele preso que ele passa uma mensagem lá para fora e
cadeias são metralhadas, hospitais são interditados, escolas são suspensas as aulas, ônibus são queimados. O cara consegue fazer um caos na cidade toda. É um preso de alta periculosidade. Ele pode ser submetido ao RDD. E esse RDD pode até ser mesmo em uma penitenciária federal. Beleza? Então volta aqui. Grupo criminoso. Ele faz parte de um grupo criminoso. Então, veja que para o preso de alta periculosidade e para o preso de grupo criminoso, não precisa ter cometido a falta grave. Agora, para esse preso que cometeu crime doloso, mais subversão da ordem ou da disciplina, esse sim tem que cometer a falta grave. Mas as outras duas situações não precisa cometer a falta grave, beleza? Então, qual que é o gabarito? Não é a 2, né? Até porque a gente acabou de ver que ela continua correta. 3. Conforme a matéria sumulada no Superior Tribunal de Justiça, a posse de aparelho celular pelo apenado constitui falta grave, sendo dispensável a perícia do aparelho apreendido. E aí, pessoal, certo ou errado? Ele quis dizer que a posse do celular, né, ela constitui falta grave. E é dispensável a perícia no aparelho apreendido. Certo ou errado? Certo ou errado, ela só poderia ser certa. Vem cá. Imagina aí, ó, que o cara tá aqui. Vem cá. Ele tá bem aqui, ó, dentro da penitenciária. Ele tá portando um celular. O fato dele estar portando um celular constitui uma falta grave. Então você já viu comigo que no caso o diretor pode suspender os direitos dessa pessoa. O diretor pode aplicar um isolamento na própria cela. Esse preso ele pode ser isolado e não ter mais convívio ali com os demais presos por um período de no máximo até 30 dias. Esse preso ele pode perder o seu direito à visita. Esse preso ele vai ter vários prejuízos no cumprimento da sua pena. Por quê? Porque ele praticou uma falta grave. Agora o que a questão quer saber é o seguinte. Quando eu pego esse celular, eu preciso fazer uma perícia nele para depois aplicar uma falta grave no preso? Precisa da perícia? Olha só, pessoal, o conhecimento que a gente tem, ó, vem cá, o conhecimento que a gente tem é que é dispensável a perícia, ou seja, a perícia ela não precisa. Então você não precisa pegar um celular, imagina aqui, ó, o celular do preso, tá aqui o celular. Tá aqui o celular, aí você vai averiguar se funciona, você faz uma perícia para ver se esse celular realmente funciona. Faz uma perícia. Precisa, Max, fazer essa perícia para ver se o celular funciona ou não, para ver se ele está quebrado ou não? Não precisa, pessoal. É dispensado a perícia no aparelho telefônico. Então, por isso que essa alternativa ela está correta. Ou seja, é dispensável a perícia. Tanto faz se o celular estava prestando ou não, se teve a perícia ou não, vai ter a falta grave aplicada a esse preso, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora aqui para D. Ver se é esse o nosso gabarito. Aqui bem tranquilo, tá vendo todas as alternativas. D. Tanto o apenado reincidente como ao primário, condenados na prática de crime equiparado a hediondo, com resultado morte, é vedado, ó, peraí, calma aí. Ó, é vedado o livramento condicional, mas a progressão de regime é possível para ambos. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Só poderia ser certa. Vem cá. O que é que a gente vai ver aqui? Pessoal, existe uma coisa chamada benefício prisional. O cara que está lá na penitenciária, ele não vai só ficar trancado dentro da cela, esperando o tempo passar, esperando um dia ser liberto. Não, não é assim que funciona. A penitenciária, a casa de albergado, a colônia agrícola, as unidades prisionais como um todo, elas funcionam como uma unidade de ressocialização. O Estado precisa pegar essa pessoa que foi presa e colocar ele de volta na sociedade. Como é que você acha que o Estado vai fazer isso? Através de vários benefícios prisionais. O Estado vai ceder direitos ao preso, o Estado vai oferecer trabalho, estudo, educação, e o Estado também vai ceder benefícios, como a saída temporária, livramento condicional, progressão de regime. Só que a gente tem um adendo. Olha só, eu tenho alguns benefícios que eles não são cedidos a todos os presos. Se o preso cometer um crime hediondo com resultado morte, tem alguns benefícios que não podem ser cedidos a ele. E é isso que a gente vai ver agora no nosso quadro. Olha só. Quero que você grave isso, porque isso daqui é tema de prova. Max, o cara cometeu, ó, crime hediondo,
mais, ó, ó, teve mais somou ao resultado morte. Como assim, Max? Crime hediondo mais resultado morte. Crime hediondo, pessoal, são aqueles crimes tipificados na nossa lei 8.072. A gente vai ter lá a questão do estupro de vulnerável, genocídio, homicídio qualificado. São vários crimes considerados repugnantes para a sociedade. Max, por que eles são considerados hediondos? Basicamente, para você entender na prática. Quando o crime é considerado hediondo, a vida do preso ela fica mais difícil. Te mostrar aqui na prática como é que funciona. Olha só. Vem cá. Imagina, o cara que é primário em um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele tem que cumprir só 16% da pena para ele poder progredir de regime. Isso daí é muito bacana. É um tempo considerado curto. Agora, o cara que é primário em crime hediondo, olha só o tanto que ele tem que cumprir, 40%. Então você tem que concordar comigo que o cara que pratica um crime hediondo, ele tem uma vida mais difícil. Por quê? Porque ele demora mais tempo para obter esse benefício da progressão de regime. Assim como também ele demora para poder obter vários outros benefícios. Então, aqueles crimes tipificados na Lei 8.072, nada mais é do que uma tipificação legal para tornar, entre aspas, tá? Isso daqui didaticamente falando, a vida do preso um pouco mais difícil, para que ele não tenha acesso tão rápido a benefícios prisionais e aí também tenha certas limitações. Beleza. Agora, eu tenho benefícios que de forma alguma são cedidos a esse preso, que cometeu o crime hediondo mais resultado morte. Olha só. Exemplo. Eu tenho aqui, ó, o livramento condicional. Livramento condicional. Marcos, o livramento condicional, ele é cedido ao preso? Não. Ele não será cedido ao preso que cometeu o crime hediondo mais resultado morte. Marcos, a saída temporária. A saída temporária. Ela é cedida ao preso que cometeu crime hediondo com resultado morte? Não. Também não será cedida. Max, e a progressão de regime? A progressão. Progressão. Ela é cedida ao preso que cometeu crime hediondo com resultado morte? Sim. Sim, ela é cedida. Max, a permissão de saída. A permissão de saída, ela é cedida ao preso que cometeu o crime hediondo com o resultado morte? Sim. Max, o trabalho, o estudo, a leitura, é cedida ao preso que cometeu o crime hediondo com o resultado morte? Sim. Quase tudo é cedido a esse preso que cometeu o crime hediondo com o resultado morte. Imagina aí, o cara que foi lá, esquartejou uma pessoa, ele cometeu um crime hediondo que teve um resultado morte. Max, o livramento condicional vai ser cedido a ele? Não. Max, a saída temporária vai ser cedida a ele? Não. Max, a progressão de regime, aquela lá que você falou das porcentagens, vai ser cedida a ele? Lógico. Até você olhou comigo nas porcentagens. O reincidente em crime hediondo com resultado morte, por exemplo, tem que cumprir 70% da pena. O primário em crime hediondo com resultado morte tem que cumprir 50% da pena. Então, o benefício é cedido a essa pessoa. Agora, esses dois, do livramento condicional e da saída temporária, não são cedidos. Mas que benefícios são esses? Saída temporária é quando o preso sai para poder estudar, visitar sua família. Aqueles saidões de Páscoa, Natal, saidão do Dia das Mães. Isso daí não vai ser cedido para quem cometeu o crime hediondo com resultado morte. Max, o que é o livramento condicional? É a antecipação do fim do cumprimento da pena. Imagina que a pena da pessoa vai acabar em 2030. O cara pode sair, por exemplo, em 2027 e cumprir a sua pena em casa, exemplo aí, ó, através de uma tornozeleira, onde ele vai ficar sujeito a várias obrigações legais. Esse benefício é muito bom, mas ele não é cedido para quem cometeu o crime hediondo com resultado morte. E é isso que a questão trouxe. Vem cá. Foi o que a questão trouxe. Tanto o apenado reincidente como ao primário, condenados na prática de crime equiparado a hediondo com resultado morte, é vedado o livramento condicional, mas a progressão de regime é possível para ambos, com certeza. Então esse não é o nosso gabarito, até porque ele quer a errada. E a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, e o prazo reinicia-se a partir do cumprimento da sanção. Errado. Gabarito letra E. Max, por que ele está errado? Porque ele fala aqui, ó, o prazo reinicia-se a partir do cumprimento. Errado, pessoal. Não é a partir do cumprimento. E sim, ó,
Cometimento. Cometimento. Como assim, Max? Cometimento. Vem cá. Vem cá. Na telazinha. E você vai aprender agora comigo. Imagina que o preso, tá? Ele foi condenado a uma pena de 20 anos, ó. Tá aqui na tela, ó. Ele foi condenado a uma pena de 20 anos. 20 anos. Beleza. Essa aqui foi a pena aplicada ao preso. Imagina que ele foi primário em crime hediondo com resultado morte, ó. Prima CH mais RM. Max, quanto tempo que precisa cumprir o prima CH mais RM? 50% da pena. Então vamos lá. Bem aqui, ó, ele está na penitenciária. Tá aqui, ó, penitenciária. Aí tá aqui, ó, penitenciária. Até porque ele está no regime fechado. Max, ele começou a cumprir aqui na penitenciária. Um dia ele vai lá para colônia. Tá aqui a colônia. 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 A colônia do regime semi-aberto. Regime semi-aberto. Max, ele vai ter que cumprir quanto tempo para poder atingir a sua progressão? Ele vai ter que cumprir a metade. Então ele vai ter que cumprir 10 anos. Beleza, Max, daqui é o certo, tá? Ele cumpre 10 anos. Mas imagina que esse preso, ele vacilou. Ele vacilou. Quando chegou bem aqui, ó, perto de cumprir a sua pena, bem aqui, ele pratica uma falta. Max, o que é que vai acontecer com essa falta? Ela vai interromper. A falta grave, ela interrompe. Interrompe. Max, se ela interrompe, o que é que vai acontecer? Vai começar a contar tudo de novo. Esse preso vai ter prejuízo. Vem cá. Vem cá. O cara cumpriu 10 anos. O certo era o quê? Ele progredir. Beleza, isso é o certo. Mas imagina que chegando perto dos 10 anos, ele pratica uma falta grave. Vai interromper. Interrompe a partir do cometimento. Imagina aí, ó, ele tentou fugir, pular o muro, desrespeitou o policial penal, interrompe. Então, Max, começa a contar tudo de novo? Sim, só que é um cálculo feito em cima da pena remanescente. Se ele tinha que cumprir 10 anos dos 20, e como ele já cumpriu praticamente os 10 anos e praticou uma falta grave, e tem que cumprir tudo de novo, agora ele tem que cumprir 50% em cima dos 10 anos subsequentes. Então, basicamente, o cálculo vai ficar muito pior para ele, porque agora ele tem que cumprir vários outros anos, sendo que ele já podia ter progredido de regime. E ele não vai progredir porque ele praticou uma falta grave e, no caso, vai interromper a contagem que já tinha. Essa é a chamada falta grave, que interrompe a progressão de regime, beleza? Então, volta aqui. Gabarito só poderia ser a nossa letra E, porque ele falou que é do cumprimento, é errado, é do cometimento. Beleza, pessoal? O Thiago, volta aqui para mim. Ainda não... Max, sobre a aprovação lá das saidinhas, esses trâmites, não sei o quê. Max, foi aprovado ou não? Olha só, pessoal. Sobre as saidinhas da LEP, permaneça o entendimento antigo. Ainda está em discussão sobre a implementação aí da questão das saidinhas. Não foi definido ainda, tá? 100%, ainda vai ter muita discussão. Leve para a prova o entendimento antigo, que existe, tá? As saidinhas. Max, explica aí como funciona o livramento condicional. Nunca entendi. Guilherme, você nunca entendeu? Meu Deus do céu, porque você vai entender agora. Agora que você vai entender. Pessoal, a live aqui, como eu falei, ó, é sem pressa e a gente vai detonar essas 10 questões. É sem pressa. O aluno aí, ó, não entendeu o que é livramento condicional? Ele vai entender agora. Aqui é sem pressa e a gente vai detonar tudo. Max, o que é livramento condicional? Lembrando que se você não tem um curso completo, pode adquirir, todas as aulas de LEP estão gravadas lá, tá? Ou se você já é aluno, é só dar uma olhada lá, toda a matriz de LEP já foi toda regravada. E você vai pegar todos os bizus de livramento condicional. Aqui é um resumo bem breve para você entender. Max, o que é o chamado livramento? Livramento condicional. É um livramento sobre determinadas condições. O nome já diz tudo, ó, livramento condicional. Condicional. Na prática, para você entender, tirando o juridiquês de lado, o cara vai sair da prisão sobre determinadas condições. Por isso que é um livramento condicional. Ele vai sair sobre determinadas condições. Então vamos lá. Imagina que o cara foi preso, ó, tá aqui o preso, com as suas olheirinhas do capeta, praticou um crime, matou alguém, o seu rabinho do satanás. Ele foi lá
e matou uma pessoa. Imagina que ele foi condenado a 10 anos. Beleza. Imagina que ele foi condenado a 10 anos. Então imagina que ele vai cumprir aqui a sua pena, ó, em 2020. Em 2020 ele começa a cumprir a sua pena. E ele tem que cumprir sua pena até 2030. 2030 vai acontecer o quê? Vai acabar a sua pena. Beleza? Então vamos lá. O cara vai estar cumprindo aqui a sua pena, ó, direitinho. Quando chegar bem aqui, ó, por volta de 2007, imagina que ele cometeu um crime, tá? E esse crime não foi hediondo, não teve a hedionda do delito ou a equiparação hediondo. Foi um crime, tá? Que ele teria que cumprir aqui um pouco da sua pena para poder obter o benefício. Até porque para obter esse benefício, tem que ter o requisito objetivo e o subjetivo. Tem que ter um bom comportamento e cumprir um pouco a sua pena. Imagina que ele cumpriu isso tudo de pena. E lá em 2027, lá em 2027, ele vai obter uma coisa chamada um benefício prisional. Lá em 2027, olha só. Ele cumpriu a sua pena direitinho e lá em 2027, ele vai obter uma coisa chamada livramento. Marcos, o que é esse livramento? Nada mais é do que a antecipação do fim do cumprimento da pena. Não era para ele terminar a pena bem aqui, ó, em 2030. Ele vai terminar bem aqui, ó, em 2027. Terminar no sentido de sair da unidade prisional. Então, quando ele obtém esse livramento, ele obteve nada mais, nada menos do que a antecipação. Ele antecipou o fim da pena. Ele antecipou o fim da pena, porque antes era para ele sair em 2030, mas agora ele está saindo em 2027. Max, mas ele antecipou o fim. Ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar no meio da rua, matando as pessoas, andando em bar, causando confusão? Não. Ele vai ficar sujeito a várias imposições legais. Pode ter proibição de andar em casa noturna, vai ter a sua residência, o endereço da sua residência vai ser repassado ao juiz, pode ter uma fiscalização, uma tornozeleira eletrônica. Então esse preso, ele vai sair, mas é sobre determinadas condições. E o interessante também é que durante esse período que ele está fora, esse período aqui, ó, ele é considerado o período de prova, e esse preso é que será considerado um egresso. E ao egresso será cedidos várias assistências por parte da Lei de Execução Penal. Então, resumindo, livramento condicional é quando eu antecipo o fim da pena. É para sair em 2030, eu saio em 2027, beleza? Lembrando que tem outras características, mas a priori é isso. Show? Beleza, já entendeu? Vamos agora para a próxima. Próxima alternativa. Próxima questão. Questão de número 2. E aqui é sem pressa, viu, pessoal? Aqui é para pegar mesmo todos os bizus de prova. Vamos lá. Finalmente entendi. Isso daí, viu, Guilherme? Qualquer dúvida pode mandar. A Isadora perguntou, Max, por que a tornozeleira não é obrigatória? Pessoal, vem cá. A tornozeleira, quem vai definir ou não a questão da tornozeleira é o juiz, tá? Bote isso sempre em mente. Max, o preso vai sair para saída temporária. É obrigatória a tornozeleira? Pessoal, quem vai definir sempre é o juiz. É o juiz que manda. Então, a depender da situação, pode colocar ou não. Vai depender do juiz, beleza? Cuida. Bora lá. Vamos lá. Questão de número 2. Max, o que é que vai falar da questão de número 2? É sobre os princípios. Vamos lá. Princípio da individualização da pena, previsto na Constituição da República do Brasil, exige a não padronização da sanção penal. Assim, fica evidente o dever de proporcionar condições adequadas de salubridade no estabelecimento penal. E aí, pessoal, certo ou errado? Eu quero saber de você. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Qual que é o gabarito da 2? É a A? Falso, 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 falso. Vem cá, vem cá. Vamos conversar agora sobre princípios. Max, o que são princípios? Imaginei os mandamentos. Mandamentos, né, que tem lá na Bíblia. Não matarás, né? Um mandamento. O que é um mandamento? É um valor. Só que é um valor com força de lei. Então, basicamente, o princípio é o quê? É um valor com força de lei, justamente. Ele tem uma diretriz que você segue ele. O princípio, pessoal, ele serve para poder nortear
as legislações, eles norteiam. Então o princípio, tá? Ele é um valor com força de lei, ele serve para poder nortear, ele serve para poder trazer diretrizes. Então os princípios, a gente tem vários. Eles servem para poder dar um direcionamento. Então eu tenho o princípio da legalidade, eu tenho o princípio da individualização da pena, eu tenho o princípio da humanidade, eu tenho vários princípios, princípio da não culpabilidade, eu tenho vários que são aplicados aqui na nossa lei de execução penal. Só para você ter uma noção. Princípio da legalidade sendo aplicado na LEP. Imagina aí, o cara assistiu o jogo do Fortaleza e do Ceará. O policial estava na folga, assistiu o jogo do Fortaleza e do Ceará. Aí imagina aí que o time dele perdeu. O time dele perdeu, aí o cara chegou na cadeia estressado. Aí o cara estava trabalhando lá, aí o preso estava no banho de sol, e o preso começou a comemorar porque o seu time tinha ganhado. O policial ficou estressado, foi lá e pegou aquele preso, conduziu ao isolamento e mandou o diretor aplicar uma falta grave. Isso é certo? O policial levar o preso para responder uma falta grave só porque o preso estava comemorando a vitória do seu time está completamente errado. Por quê? Porque pelo princípio da legalidade, o preso ele não pode ser punido porque ele comemorou a vitória do seu time. Está errado. Ou seja, é o princípio da legalidade sendo aplicado na lei de execução penal. Mas tem outros princípios? Tem sim. Também tem o princípio da humanidade. O que é o princípio da humanidade? Quer dizer que a pena deve ser cumprida de forma digna. Não é porque a pessoa cometeu um crime e está privada de liberdade que o preso tem que ser torturado, que o preso tem que passar fome, que o preso tem que ficar em um ambiente escuro. Não. A pena deve ser cumprida de forma digna. Deve ser cedido água ao preso. Deve ser cedido alimentação, roupa, assistência médica, jurídica, religiosa, odontológica, social, assistência à educação. Então tem várias assistências que são cedidas ao preso. Que princípio é esse? Princípio da humanidade. E eu também tenho um princípio muito bacana, que é o princípio da individualização da pena. Max, o que é que diz esse princípio? Que a pena aplicada à pessoa privada de liberdade, ela não é padrão. Lógico que não haverá discriminação, tá? Em relação a ninguém, mas a pena ela não será padrão. Imagina aí, ó, eu tenho dois presos. Esse daqui que é o azul e esse aqui que é o vermelho. Esse aqui que é vermelho, ele passa 24 horas tramando alguma coisa. Ele quer fugir, ele quer jogar coisa nos policial, ele desrespeita todo mundo, ele fica gritando, ele fica fazendo baderna na cela. Esse preso, ele sai de manhãzinha para trabalhar, de tarde ele estuda e de noite ele fica lendo livros na sua cela. Você acha que o tratamento vai ser o mesmo? Não, pessoal, não será o mesmo. Existe aqui um tratamento diferenciado. A pena ela não será aplicada de forma padrão, porque enquanto que um preso vai ter vários benefícios, como a remissão de pena, saída temporária, progressão, o outro vai ter muita falta grave aplicada a ele e muitas punições. Então, sobre a individualização da pena, quer dizer que vai ter um tratamento diferenciado aplicado à pessoa privada de liberdade. Então é esse o princípio da individualização que a questão cobra. Vem cá, bora ver. Vamos lá. Fica evidente o dever de proporcionar condições adequadas de salubridade? Não, pessoal, isso daqui é o princípio da humanidade. B, implica considerar a pena como uma consequência do indivíduo? É falso, falso, falso. C, constitui uma regra que será aplicada pelo delegado de polícia? Não, pessoal. Também não. D, significa que é necessário tornar individual a pena nos planos legislativo, executório e também judicial. E aí, Max, certo ou errado? Gabarito só poderia ser a nossa letra D. Então, Max, quer dizer que a individualização da pena, eu tenho que sempre individualizar a pessoa, não posso tratar ela de forma padrão? Com certeza. Então, eu tenho aqui ó, o plano legislativo. Legislativo. Max, o que seria o plano legislativo? Ele vai caber ao legislador. Como assim, Max? Ao legislador. Vem cá. Vem cá, olha só. Homicídio. Homicídio. O homicídio pode ser aplicado a uma pessoa que mata alguém. Mas eu tenho várias espécies de homicídio. O homicídio pode ter um aumento de pena. O homicídio pode ter uma diminuição de pena. Então, quem é que vai definir se o homicídio aplicado à pessoa vai ter uma pena grande ou uma pena pequena? É o legislador. O legislador foi lá e escreveu. O homicídio vai ser com aumento de pena se for nessas situações. Vai ter a diminuição de pena se for nessas situações. Então, no plano legislativo,
o legislador ele já fez essa diferença de penas aplicada a uma pessoa. Então, no legislativo, já existe a individualização da pena, porque as pessoas não vão ter uma pena igual, vai ter uma pena diferenciada de acordo aí com o poder legislativo, que foi o que elaborou as nossas leis, beleza? Então, vem cá. Então, no momento da fixação dos limites mínimos e máximos da pena, do regime de cumprimento e dos benefícios, que podem ser concedidos ao infrator, né? Vai haver aí a diferenciação. Também eu tenho aqui o princípio da individualização da pena sendo aplicado no plano judicial. Max, como é que funciona no plano judicial? Eu vou ter que a figura do juiz. Vem cá. Imaginei que eu tive um homicídio. Eu tive um cara que foi lá, apertou o dedo no gatilho e matou a pessoa. Já eu tenho um outro que ele foi o mandante do crime. Ou seja, o juiz vai aplicar penas diferentes. Para aquele que executou, vai ser uma pena. Para aquele que mandou, será outra pena. Vai ter um tratamento diferenciado. Isso no plano judicial. Então, a individualização da pena, ela tem reflexo tanto no plano legislativo, como no judicial, como também no executório, que é dentro das unidades prisionais. Então, no legislativo, é o legislador. No plano judicial, é o juiz. Max, e no plano executório? Vem cá, ó. No plano executório. Eu tenho aqui a questão, pessoal, das unidades prisionais. Eu tenho a questão aqui, ó, das unidades prisionais. Lá vai haver um tratamento diferenciado para a pessoa privada de liberdade. Vai ter um tratamento, ó, lá vai haver um tratamento diferente. Se o preso estuda, se o preso trabalha, se o preso pratica atividades, ele vai ganhar remissão. Se o preso fica fazendo coisas erradas, ele vai ter punições. Então, no plano executório, em relação aqui às unidades prisionais, vai ter um tratamento diferente. Então, o princípio da individualização da pena, ele tem reflexo no plano legislativo, no plano judicial e no plano executório. Gabarito só poderia ser a nossa letra D. Gabarito, letra B. Show? Bora lá. Show. C. Vamos lá para a nossa... C não, né? Questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Aldo cumpre pena em regime fechado e sua mãe está acometida de grave doença. Rui está em regime semiaberto de cumprimento de pena por crime hediondo com resultado morte. Foi aprovado em vestibular do curso de Direito. Nessas situações, ó, primeira coisa que eu quero que vocês façam. Circula aqui o nome do Aldo e circula o nome do Rui. Do Aldo e do Rui. Beleza, o que é que eu quero que você faça? Segunda parte. Ó. Aldo cumpre pena em regime fechado e sua mãe está acometida de doença grave. Max, isso daqui é bom ou é ruim para o preso? Isso daqui é ruim para o preso. Então você coloca aqui ó, uma carinha triste. Max, é desse jeito que eu vou escrever na prova? Desse jeito. Max, eu estou ficando doido escrevendo carinha triste na hora da prova? Não, você está ficando bisurado. Então o Aldo, você coloca aqui uma carinha triste. O Rui, ele está em regime semiaberto, ele cumpre a sua pena por crime hediondo com resultado morte, foi aprovado em vestibular do curso do Direito. Então o Rui, ele está o quê? Ele está feliz. Ele está feliz, porque ele vai ser aprovado, né? Foi aprovado no vestibular. Então pronto, eu tenho duas pessoas privadas de liberdade. Volta aqui para mim. Que agora eu tenho que comentar com vocês uma situação, né, que é a chamada autorização de saída. Isso daqui, pessoal, cai muito em prova. Essas questões que eu trago aqui para vocês são sempre questões atualizadas para você ver como sempre cai em prova. E dá para você matar essas questões de forma bem simples. Para você que sempre acompanha as lives, você já está careca de saber como é o bizu para poder matar. Mas como tem sempre gente nova chegando na live, a gente tem que fazer do zero. Então existe uma coisa chamada autorização de saída. Autorização de saída. Marcos, o que é uma autorização de saída? São as hipóteses em que a pessoa privada de liberdade vai poder sair do estabelecimento. Marcos, são quantas situações? São apenas duas. Aí eu tenho uma situação que o preso está triste. Tá aqui ó, a carinha dele triste. E eu tenho uma situação que o preso está
feliz. O preso está muito feliz porque vai sair do estabelecimento. Max, por que é que esse preso ele está triste? Porque a ele pode ser cedido, tá? Uma coisa chamada permissão de saída. Permissão de saída. Max, e por que esse preso está feliz? Porque a ele pode ser cedido uma coisa chamada saída temporária. Temporária. Pronto, primeiro ponto é esse. Saída temporária é o preso feliz. Permissão de saída é o preso triste. Max, qual é o bizu para eu diferenciar as duas? Primeiro, tá? Que uma é cedida pelo diretor e a outra é cedida pelo juiz. Pronto. Agora vamos lá para o bizu. O bizu é o VEA, aqui ó, o VEA, e o outro bizu aqui é o PDF. Max, o que significa PDF? Significa que P de permissão, ela é cedida no caso de doença, e o F de falecimento. Max, e o V, ali do VEA, que é cedido pelo juiz, é em que situações? VI de visita à família e o E de educação. Lembra, lá na questão, que eu falei que o cara tinha passado no vestibular? Ele pode, Max, se cursar a sua faculdade? Pode, através da educação da saída temporária, que é cedida a esse preso. Então tem a permissão e tem a saída temporária. O cara passou na faculdade, ele pode sair da penitenciária para poder estudar. Penitenciária não, minto. Até porque aqui é para o preso em regime semiaberto, então ele tem que estar em uma colônia agrícola, beleza? Só um termo técnico aí para adequar a nossa aula. E o A de atividade de retorno ao convívio social. Max, o que é essa atividade de retorno ao convívio social? Imagina aí, ó, o preso vai sair para ir para o casamento da sua filha, para a formatura do seu filho. É uma atividade que vai fazer esse preso retornar ao convívio social. Então, para o preso ganhar a saída temporária, ele precisa ter um bom comportamento, ele precisa cumprir no mínimo 1/6 da pena se for primário ou 1/4 se for reincidente. Sobre os prazos. Primeiro, né, que é só para o preso em regime semiaberto, mas sobre os prazos, o máximo de tempo que ele pode ficar lá fora em cada saída é 7 dias. 7 dias. Ele não pode ficar 1 mês, 2 meses, não. Em cada saída, ele só pode ficar por, no máximo, 7 dias. Max, ele pode sair quantas vezes ao ano? 5 vezes ao ano. Páscoa, aí imagina lá, Carnaval, aí na outra, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, 5 vezes ao ano. O juiz vai definir aí a data, beleza? Intervalo entre uma saída e outra, 45 dias. Tempo máximo que um preso pode ficar fora das unidades prisionais, né? Em 1 ano. O tempo máximo que ele pode ficar em 1 ano é 35 dias ao ano, beleza? Então esses são os prazos e esse é o bizu do VEA. Max, o que é a permissão de saída? É quando o preso sai para tratar de uma doença grave de algum parente, ou até mesmo uma doença grave sua, ou até mesmo para ir ao falecimento, né? Que teve o sepultamento, aí ele quer ir ao sepultamento de algum familiar. Por isso que é falecimento. Então imagina lá, o preso mataram o pai dele, ele quer ir ao sepultamento? Tem a possibilidade. O preso está acometido de uma doença grave, um tratamento médico, tem a possibilidade dele sair. Alguém da sua família está acometido de uma doença grave, tem a possibilidade dele sair. E isso daqui é o que você vai usar na prática. Como assim, Max? Na prática? Tu tomou posse na polícia penal. Tu tá lá de colete, arma na cintura, vibrando e tem uma viatura à tua disposição. O preso começou a passar mal. Não tem médico no estabelecimento. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai algemar esse preso. O diretor vai autorizar você levar esse preso a um hospital mais próximo. Essa daqui é a chamada permissão de saída. Por isso que o preso está sempre triste. Então, aqui no exemplo da nossa questão, a permissão de saída foi para o Aldo. Max, e aqui na saída temporária? A saída temporária vai ser para quem? Vai ser para o Rui? Não. Isso daqui ó, não vai ser para o Rui. Max, por que a saída temporária não vai ser para o Rui? O Rui? Por que não vai aplicar ele? Lembra que eu te falei lá atrás? Ó, vem cá. Tá aqui, tá escrito aqui no quadro. Bota aqui. Se o cara cometeu crime hediondo mais resultado morte, a saída temporária, esse benefício aqui que eu falei, é cedido ao preso? Não. Então o Rui, ele não vai ganhar esse benefício. Então aqui, ó, apesar de ele estar feliz, já já ele vai ficar
triste, porque ele não vai ganhar esse benefício, porque ele cometeu um crime hediondo com resultado morte. Imagina aí que ele esquartejou uma pessoa, praticou um genocídio, praticou um estupro com resultado morte, ele praticou um crime hediondo com resultado morte. Não será cedido esse benefício a ele. Então, por mais que, se ele não tivesse cometido com resultado morte, ele tivesse essa possibilidade, hoje não pode, porque ele cometeu um crime hediondo com resultado morte. Então, o Rui, ele não vai ficar mais feliz, ele vai ficar triste. Mas na nossa questão, tá? O que equivale? A nossa questão, o que equivale? É achar o gabarito, beleza? Vamos lá. Ó, Aldo terá direito à permissão de saída sem escolta. Negativo, ó. Vem cá. Marcos, a permissão de saída é com escolta ou sem escolta? Com escolta, logicamente. Imagina aí, o preso tá passando mal, aí tu vai abrir as portas da cadeia para ele ir embora e ir pro médico. Se você fizer isso, existe uma enorme probabilidade de você nunca mais ver esse preso na sua vida. Deixa de loucura. Jamais você vai poder soltar o preso sem escolta. Você que vai acompanhar ele. Volta aqui. Vamos lá. B. Aldo terá direito à permissão de saída mediante escolta. E Rui não tem direito à saída temporária. Gabarito, letra B. Marcos, por que o Rui não tem direito à saída temporária? Porque ele cometeu crime hediondo, mais morte. Por isso que ele não vai ter direito à chamada saída temporária, beleza? Vamos lá. C, ó, Rui e Aldo terão direito à saída temporária? Errado. E as demais também estão erradas. Basta você ver aí o conceito da questão. Com isso, a gente vai agora para a nossa questão de número 4. Questão número 4, vamos lá, aquela é de conhecimentos específicos. Cuida. De acordo com a Instrução Normativa 03, que ela padroniza normas e regras de segurança dos estabelecimentos prisionais. Assinale a alternativa correta a respeito da hierarquia funcional existente no âmbito da SAP. Também leve em consideração os ditames da LEP. Vamos lá para essa nossa questãozinha. A direção da unidade prisional será composta pelo diretor, secretário de administração penitenciária, chefe de segurança e disciplina, gerente do patrimônio e secretário executivo. E aí, pessoal, certo ou errado? Só poderia ser errada. Marcos, por que está errado? Vem cá. Vem cá, que a gente vai jogar tudo no quadro para que você não tenha nenhuma dúvida. Marcos, o que é essa hierarquia funcional? Pessoal, é uma hierarquia para trazer uma organização aos estabelecimentos prisionais. Marcos, onde é que eu vou estar nessa hierarquia? A priori, quando você tomar posse, você vai estar lá na base, lá na rabeira, né? Lá embaixo. Mas você tem a possibilidade de subir nessa chamada hierarquia, essa hierarquia funcional. Max, é uma hierarquia militar? Não. Ela é uma hierarquia com o sentido de trazer uma organização. Eu vou ter dois grupos, tá? Eu tenho um grupo de gestão superior, que você não tem como você chegar nesse nível. Até tem, né? Existe a possibilidade, mas pouco provável, tá? De você chegar nessa gestão superior. Hoje, as pessoas que ocupam lá, elas administram todas as unidades prisionais do estado do Ceará. Então, a gente tem algumas pessoas que fazem parte da nossa gestão superior. Max, quem são essas pessoas? É o secretário de administração penitenciária, que hoje, né, está na figura de Mauro Albuquerque, que é o secretário titular da SAP. Então, ele coordena todas as unidades do estado do Ceará. Abaixo dele, que é o chamado 02, né, a gente vai ter o secretário executivo de administração penitenciária. Secretário executivo de administração penitenciária. É o chamado 02. Também faz parte da nossa gestão superior. Max, quem é o próximo? O 03 é o secretário executivo, de planejamento e gestão interna. Esse daqui é o chamado 03. A gente também tem aqui mais algumas pessoas
que compõem a nossa gestão superior. A gente tem o coordenador do sistema prisional, coordenador, e a gente também tem aqui, ó, o supervisor da CS, ó, Célula de Segurança, Controle e Disciplina, CSCD. Essas pessoas, elas fazem parte aqui, ó, da gestão superior. Geralmente, tá? Eles ficam lá na própria secretaria e de lá eles administram todas as unidades e também fazem acompanhamento em todas as unidades. Cada cargo desse é ocupado por uma pessoa apenas. Por que você precisa gravar isso? Porque agora eu já começo a falar da direção do estabelecimento, que já não é mais a gestão superior. Olha só, eu tenho várias unidades prisionais no estado do Ceará. Cada unidade prisional dessa vai ter uma direção. Max, o que é essa direção? São algumas pessoas que cuidam daquela unidade. Então imagina, eu tenho uma CPPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem várias CPPL, tem vários presídios. Tem lá na Pacatuba, tem lá em Sobral, tem lá em Aquiraz. Cada lugar desse, cada unidade vai ter uma direção. Então, cada unidade vai ter um diretor. Cada unidade vai ter um diretor adjunto. Cada unidade vai ter aqui o chamado chefe de segurança, controle e disciplina, que é o chamado CSD. Toda unidade vai ter um gerente, que vai cuidar da unidade. E toda unidade vai ter um chefe de equipe. Na verdade, toda unidade vai ter 4 chefes de equipe. Eu vou ter 4. Max, por que eu vou ter 4 chefes de equipe? É importante você saber disso. Porque vai ser 4 equipes. A A, a B, a C e a D. Então vamos lá. Max, onde é que eu vou estar? Você vai estar em alguma dessas equipes. Porque enquanto você está trabalhando, outras pessoas estão folgando, por isso que sua escala é 1 por 3. Então você pode estar aqui, ó, na equipe A, você e mais uns 40 policiais. Na B, você e mais uns 30. Na C, ó, você e mais uns 40. Na D, você e mais uns 50. Então cada equipe dessa vai ter uma quantidade de policiais. E cada equipe dessa vai ter um chefe de equipe. Max, acima do chefe de equipe, a gente vai ter que, por exemplo, o gerente do patrimônio, que ele cuida do patrimônio da unidade, ar-condicionado, viaturas. A gente tem o CSD, que ele é aquele operacional, ele cuida da disciplina da unidade, ele coordena essas 4 equipes. A gente tem o diretor adjunto, que ele auxilia, no caso, o nosso diretor da unidade. E a gente tem o próprio diretor, que ele coordena a unidade. Então, essas pessoas, elas fazem parte da chamada direção do estabelecimento. E essas pessoas, cada unidade prisional vai ter uma. Então imagina aqui, ó, CPPL1, aqui, ó. CPPL1 vai ter uma composição dessa. CPPL2, 3, 4, 5, 6, 7, toda unidade vai ter esta composição. Então com isso, ó, a nossa A está errada. Vamos aí para a próxima. B. O ocupante do cargo de diretor da unidade prisional será escolhido preferencialmente entre os servidores estáveis de carreira de segurança penitenciária da SAP, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 75. Por que está errada? Pessoal, está errada por quê? Ó? Bota aqui, ó. Está errada. Olha só. Por que está errada? Eu vou ter aqui, ó, que eu tenho 2 pessoas. Eu vou ter 2 pessoas, ó, obrigatoriamente, deve ser PP e deve ser estável. Max, quem é que obrigatoriamente tem que ser policial penal e também tem que ser estável? Eu tenho aqui, ó, a figura do diretor, eu tenho aqui a figura do diretor adjunto. Beleza, Max. Agora eu tenho aqui uma situação que ele tem que ser obrigatoriamente tem que ser PP e preferencialmente tem que ser estável. Quem são essas pessoas? Então, obrigatoriamente tem que ser o quê? PP,
mas preferencialmente tem que ser estável. São os demais, né? São quem? São, por exemplo, o gerente. Eu tenho aqui, ó, o CSD. E eu tenho aqui a figura também do chefe de equipe. Chefe de equipe. Então, essas pessoas obrigatoriamente tem que ser um policial penal, mas preferencialmente tem que ser estável. O único que tem que ser obrigatoriamente estável é o diretor e o adjunto. Marcos, o que é o estável? É aquele que foi aprovado no estágio probatório. Então, por isso que ele fala aqui, ó, será escolhido preferencialmente entre os servidores estáveis? Errado, pessoal. O diretor é obrigatoriamente. C. O ocupante do cargo de gerente administrativo deverá ser ocupado obrigatoriamente por servidor de carreira da administração penitenciária e obrigatoriamente estável? Errado, pessoal. É preferencialmente estável. D. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer alguns requisitos. Dentre eles, podemos citar ser portador de diploma de nível superior de Direito, Psicologia, Ciências Sociais ou Criminologia ou Serviço Social. Errado. Max, por que está errado? Porque, pessoal, o diretor ele tem que ter aqui alguns requisitos. O diretor de unidade prisional, ele precisa ter alguns requisitos. Max, quais são os requisitos que o diretor precisa ter? Lembrando que você que está me assistindo, você pode ser... Vem cá. Você que está me assistindo, você vai começar aqui, ó, em uma unidade, fazendo parte de uma equipe. Você pode virar gerente, depois você pode virar CSD, depois você pode virar diretor adjunto e depois você precisa virar diretor. Você pode virar. Não necessariamente tem que ser uma escadinha. Você pode virar logo diretor, mas é difícil, até porque você precisa de experiência administrativa na área. Até porque é um dos requisitos para você ocupar o cargo. Então, Max, eu tomei posse. Eu quero ser diretor. Primeiro ponto, você tem que ser obrigatoriamente um policial penal, que você vai ser, e você tem que ser obrigatoriamente estável. Você precisa passar aqueles 3 anos, passar no estágio probatório e, de fato, aí conseguir o cargo de diretor, o cargo em comissão. Então, vem cá. Marcos, o que é que eu preciso para poder ser diretor? Você precisa ter, primeiro, experiência administrativa na área. Você precisa ter idoneidade moral. E também você precisa ter uma coisa chamada nível superior. Max, qual é o nível superior que o diretor precisa ter? Aí você vai ter que pegar o bizu. É o DP2S2. Max, que diabo de bizu é esse? D, ó, D. Aí o P2, ó, são 2 P. PP, aí, ó, S2. Um S aqui e o outro S aqui, ó. D, P2, S2. Então, vamos lá. Max, esse D é de quê? É de direito. Max, esse P é de quê? É de psicologia. Max, esse outro P é de pedagogia. Esse S, Max, é de quê? É de ciências sociais. Sociais. Ciências sociais. Max, esse outro S é de quê? É de serviço social. Serviço social e ciências sociais. Então, esse é o bizu para você saber quais cargos devem ser ocupados pelo diretor. É o D, P, P2, S2. Direito, psicologia, pedagogia, ciências sociais e serviço social. Beleza? Vamos lá. Então, volta aqui. Por que está errado? Porque ele falou aqui, ó, criminologia. E criminologia não está existente aí nossos requisitos, beleza? Pessoal, volta aqui, ó. Só tirar aqui uma dúvida, o pessoal tá falando aqui. Max, hoje qual é a sua função lá na SAP? A minha função é aqui, ó. Eu tô em uma equipe dessas e eu trabalho um dia e folgo 3. A minha função basicamente é essa. Assim como a maioria de vocês. Outra dúvida aqui. Essa escala de 3 por 9 não está na LEP, mas pode acontecer. Olha só,
Essa escala de 3/9, ela está na legislação específica, tá? E o que é que acontece? A escala padrão é 1/3. Só que o policial penal ele pode trabalhar 3 e folgar 9. Então o policial, na verdade, ele vai trabalhar na equipe A, na B e na C. E ele vai folgar 9 dias. Mas a escala 3/9, ela só existe para quem mora a mais de 200 quilômetros de distância da unidade. Caso você não more, de acordo aí com a nossa ordem de serviço número 25, caso você não more, aí você só vai poder fazer no máximo 2/6, beleza? Isso com certeza, viu, Raquel? Ordem de serviço número 25. E não está na LEP, isso daí diz respeito à legislação específica. E a Juliana, precisa obrigatoriamente ser policial penal para ser diretor? Com absoluta certeza. Obrigatoriamente, para ocupar qualquer cargo desses aqui, ó, diretor, diretor adjunto, CSD, gerente, chefe de equipe, ou até mesmo de policial penal, logicamente, você tem que passar no concurso, você tem que ser policial penal. Você não vai ter um coronel sendo diretor, um adjunto, um CSD, não. Vai ser o policial penal. Pessoal, o que é interessante aqui, ó, vocês que estão me assistindo, hoje eu estou bem aqui, ó, em alguma equipe dessas. Vocês que estão me assistindo, vocês podem, de certa forma, coordenar onde eu trabalho. Até porque você, quando tomar posse, quando você passar no estágio probatório, você pode assumir esse cargo de diretor. Não existe uma antiguidade. Você entrando como um novato, entre aspas, tá? Você pode ser algum cargo em comissão. Isso daí, pessoal, é totalmente diferente do militarismo. Exemplo, o cara entra como soldado, ele tem que passar vários anos para poder chegar lá no topo e coordenar alguma unidade, porque ele tem que respeitar a hierarquia. Aqui na Polícia Penal, não, você já pode ser diretamente um diretor se você cumprir os requisitos. Então é assim que funciona, beleza? Portaria 1220 foi totalmente revogada? Com certeza, viu? Agora o que funciona é a 20/20/2024, que a gente vai fazer uma live sobre ela. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então vamos lá, vamos começar aí as outras questões. Vamos lá? Então a D está errada. Gabarito, né? Só poderia ser a nossa letra E. De cara, gabarito letra E. Por quê? O ocupante do cargo de diretor da unidade será escolhido obrigatoriamente entre os servidores estáveis de carreira de segurança penitenciária, da SAP, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 75, e de acordo com o referido artigo, é exigido para o cargo de diretor. Vamos lá, se ele está cumprindo os requisitos. Ó. Ser portador de diploma de nível superior em Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviço Social. Gabarito letra E. Pegou o visual do DP2, S2. Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Ciências Sociais. Gabarito letra E. E obrigatoriamente tem que ser, sim, policial penal para ocupar o cargo de diretor. Show? Então vamos lá agora para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 5. De acordo com a instrução normativa 03, assina a alternativa correta sobre a revista realizada nos estabelecimentos prisionais. E aí, Max, qual que é o nosso gabarito? Vem cá. O que é uma revista? Você que vai trabalhar em uma unidade, você vai fazer isso várias vezes. Só que você tem que fazer isso da forma correta, como manda a lei. Se você fizer uma revista de forma inadequada, tem a possibilidade de você responder tanto penalmente como administrativamente. Então isso daqui é muito importante para você que vai trabalhar dentro da unidade prisional, porque é isso que você vai utilizar no seu dia a dia. Se você está lá na recepção e vai chegar um advogado, você tem que revistar ele. Chegou um visitante, você tem que revistar ele. Chegou um policial que quer ingressar na unidade, você tem que revistar essa pessoa. Só que você tem que fazer da forma correta. Então vamos fazer aqui um breve resumo para que você nunca erre questões desse tipo. Vem cá. Vem cá, ó. Tela. E a gente vai falar aqui um pouco da revista. Então quer dizer, Max, que a revista ela existe dentro de todas as unidades prisionais do estado do Ceará. Positivo. Só que a revista eu vou ter aqui a regra, tá? E eu vou ter a exceção. Eu vou ter aqui a revista manual. Eu vou ter a revista, tá aqui ó, manual, deixa eu escrever aqui de uma formazinha melhor. Eu vou ter a revista manual. Eu vou ter aqui a revista material. E eu vou ter a revista eletrônica. Eu vou ter esses 3 tipos de revista. Vamos lá.
Max, o que seria a revista manual? Pessoal, aqui nada mais é do que o contato da mão sobre a roupa. Como assim, Max? Pessoal, a pessoa chegou, o visitante chegou, o advogado chegou. Existe a possibilidade de fazer manual, pegar a sua mão e colocar sobre o corpo da pessoa. Lembrando que a revista manual, ela é a exceção. Você só vai usar ela em último caso. Max, quando é que eu vou utilizar a revista manual? De colocar a minha mão sobre a roupa da pessoa. Quando o estado de saúde da pessoa impedir ela de ser vistoriada eletronicamente. Quando tiver aqui fundadas suspeitas de que a pessoa está tendo algo ilícito, aí você vai lá e coloca a sua mão sobre a roupa da pessoa. Quando eu tiver um equipamento eletrônico que ele não está funcionando. Porque a regra, pessoal, é você utilizar o equipamento eletrônico. Se ele não estiver prestando, aí você vai lá e coloca a sua mão sobre a roupa da pessoa. Então vem cá, para a gente abordar mais algumas características. Lembrando que a manual, ela é a exceção. Max, quando eu estiver falando da revista manual, o que é que eu também preciso seguir? Você precisa seguir, ó, calma aí. Você precisa seguir a diretriz que fala. Então eu vou ter aqui, ó, a manual, ó. A manual, tá? E você já sabe que na manual é a mão. Vixe, tá só abrindo aqui. Como é que vai dar certo, ó? A manual, ó. A manual, não vamos perder o raciocínio. A manual, você sabe que é o contato da mão sobre a roupa. Marcos, é sobre o corpo? Não, pessoal, sobre a roupa. Sobre a roupa da pessoa. Contato da mão sobre a roupa. Marcos, só que eu posso fazer isso de todo jeito? Não, você não pode fazer isso de qualquer jeito. Eu tenho algumas situações aqui que vai ser vedado você fazer. Marcos, o que é vedado? São coisas que são proibidas. Marcos, o que é proibido eu fazer? Você é proibido de fazer o desnudamento. Você não pode mandar a pessoa ficar nua. Não pode o desnudamento. Você não pode o toque na parte íntima. Não pode toque na parte íntima. O que é que também não pode? Uso de espelho. Não pode uso de espelho. Uso de cães farejadores, botar para o cachorro ficar cheirando a pessoa. Ou até mesmo aqui a introdução de objetos. Não pode. Introdução de objetos, uso de cães, uso de espelhos. Lembrando, pessoal, que quando você manda a pessoa tirar o casaco, calçado, jaqueta, acessórios, não vai caracterizar o desnudamento. Mas essas situações aqui, ó, de cães, espelhos, tudo isso é proibido. Essa é a manual e ela é a exceção. É só em algumas situações que você vai utilizar ela. Vamos ver aqui agora a material. Max, a material vai ser em que situação? Ó? A material. A revista material, pessoal, ela diz respeito a uma revista que é utilizada nos pertences da pessoa e nos objetos. Então aqui é em bolsa, aqui, por exemplo, o bornal da pessoa, vai pegar no bolso, na bolsa da pessoa, então é nos pertences e objetos. E essa revista material, ela pode ser de forma manual, ela pode ser utilizada de forma manual, ó, com a mão, né? Ver a bolsa da pessoa, eletrônica, ou até mesmo aqui através de cães. Pode utilizar um cão para poder farejar a bolsa de uma pessoa. Beleza. Essa é a material. Max, qual que é a outra revista que tem? Pessoal, é a revista eletrônica. Max, o que é que vai ter na nossa revista eletrônica? Pega o bizu. Na revista eletrônica, ela é feita por meio aqui, ó, de equipamento, logicamente, né? É um equipamento eletrônico. Eletrônico. Max, eu vou utilizar o quê? Raio-X ou detector de metal. Ou até mesmo aqui o body scanner.
body scanner. Esse body scanner, eu vou até grifar ele aqui, porque obrigatoriamente ele deve ser o meio utilizado quando eu falar da revista eletrônica. Obrigatoriamente ele vai ser o meio utilizado. Agora, o que você precisa levar é que a revista material, ela é exceção. Calma aí. Ó, calma aí. Aqui, ó. A revista material, ela é a chamada exceção. Ó. E anote isso, que isso daqui é importante. A revista material, ela é a chamada, ó, exceção. Já a material e a eletrônica, ela é a regra. Então, vem cá. A pessoa chegou na unidade. O que é que você vai fazer? Regra. Revista eletrônica. Obrigatoriamente pelo body scanner. Aí, se não tiver o body scanner, você utiliza o raio-x, detector de metal, mas obrigatoriamente é pelo body scanner. Marcos, o que é esse body scanner? A pessoa vai subir em cima de uma esteira, você aperta um botão, a esteira se locomove e você vai ter uma visão de raio-x dessa pessoa. Aí você vai ver se o advogado está portando uma faca, um celular, drogas, armas, através do body scanner. Então, o advogado chegou na unidade, você não vai tacar a mão na roupa da pessoa. Não pode isso, não pode submeter a pessoa a esse procedimento. Chegou uma pessoa, você já vai, eu vou fazer a manual. Não, se você fizer isso, você tem um risco de responder administrativamente. Obrigatoriamente você tem que usar a eletrônica. Max, então quer dizer que o advogado chegou, eu faço a eletrônica, né, através do body scanner, ou até mesmo aí eu faço a material. Posso fazer também a material, ver a bolsa da pessoa, pertences e objetos. Isso daí é a regra. Agora o advogado chegou, alguém chegou, a pessoa está suspeita, eu estou com suspeita da pessoa estar com algum ilícito. Não, o equipamento não está prestando, ou o estado de saúde da pessoa impeça de ser submetido a um raio-x. Aí o que é que você vai fazer? A manual. A manual, ela é a exceção. Lembrando que na manual, você vai pegar a sua mão e colocar sobre o corpo da pessoa, vai ser vedado desnudamento, toque na parte íntima, espelho, cães farejadores, introdução de objetos na pessoa. Lembrando que não caracteriza desnudamento o fato de você retirar o calçado, jaqueta e acessórios, sapatos. Então grava isso para a tua prova, beleza? Então vem cá. Vem cá. Vamos ver aqui qual que é o nosso gabarito. Vamos lá. Considera-se revista manual aquela realizada em pertences e objetos. Bolsas, mochilas, bornal, malas, devendo ser feita de forma manual e eletrônica. Errado, pessoal. Essa daqui é a material. B. Considera-se revista material toda inspeção realizada mediante contato físico da mão do agente competente sobre a roupa. Errado, pessoal. Essa daqui é a manual e não a material. Próximo. C. Considera-se revista, na revista manual, né, é vedado o desnudamento total ou parcial, o toque nas partes íntimas, o uso de espelhos, o uso de cães farejadores, bem como a introdução de qualquer objeto nas cavidades corporais da pessoa revistada. Gabarito letra C. D. Considera-se revista eletrônica toda inspeção realizada mediante o uso de equipamento eletrônico, detectores de metais, body scanners, aparelhos de raio-x ou similares. Onde houver body scanner, preferencialmente esse será o meio utilizado para a revista. Errado, pessoal. Será obrigatoriamente usado. Onde houver o body scanner, obrigatoriamente esse será o meio utilizado. Então a D está errada. Porque ele falou aqui, ó, preferencialmente. Preferencialmente. Esse preferencialmente matou a questão. E aí, a retirada de calçados, jaquetas e similares, bem como acessórios, caracteriza desnudamento? Errado, pessoal. Não caracteriza desnudamento. Então, o gabarito da questão de número 5 só poderia ser a nossa letra C. Viu? Como é a nossa C? Porque na revista manual, realmente é vedado o desnudamento total ou parcial e o toque nas partes íntimas. Beleza? Então, vamos agora para a nossa questão de número 6. Questão de número 6. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado. Então, ele quer saber sobre os crimes hediondos previstos na Lei 8.072. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado. A. A organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Gabarito letra A, porque está previsto na nossa Lei 8.072. B. Homicídio simples quando praticado por organização. Errado. Vem cá, pessoal. Sobre o homicídio, eu tenho várias modalidades.
se for um homicídio simples, ele não é hediondo. Se for um homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, é hediondo. Se for um homicídio qualificado, é hediondo. Se for um homicídio privilegiado, não é hediondo. Agora, se for um homicídio híbrido, que é o qualificado mais privilegiado, ou seja, tem a junção, é um homicídio híbrido, não tem natureza hedionda, porque o privilégio afasta a hediondez. E aqui na questão, ele falou que o homicídio simples, quando praticado por organização criminosa, é hediondo. Completamente errado. Só vai ser hediondo se for o qualificado ou simples em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Então vem cá. C. Posse ou porte de arma de fogo de uso permitido? Errado, pessoal. Só vai ter a hediondez se for de uso proibido. D. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Não é hediondo o tráfico de drogas na forma, né, privilegiada. Lembrando que o tráfico ele é equiparado a hediondo, mas se for o privilegiado, não existe a hediondez. E. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima? Errado. Não é qualquer lesão corporal de natureza gravíssima. Tem que ser direcionado, por exemplo, né, aos agentes de segurança pública, para poder ter a hediondez. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra A. Explica o homicídio privilegiado, mestre. Na hora. Vem cá, vem cá. O que é o homicídio privilegiado? Pessoal, nada mais é do que um homicídio com redução de pena. Imagina aí, o cara praticou um homicídio mediante um relevante valor social ou moral. Imagina que o cara matou o estuprador de sua filha. Ele matou a pessoa, né, que estuprou a sua filha, ou até mesmo ele matou o traidor da pátria. Então, são duas hipóteses de privilégio. É quando você mata a pessoa mediante um relevante valor social ou moral, ou logo em seguida, tá? Você está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, nesses exemplos, eu posso citar o cara que estuprou a filha, né, do indivíduo, ele vai lá e mata a pessoa. Por quê? Porque ele está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou o cara matou a pessoa mediante um relevante valor social ou moral. Imagina que o cara matou o traidor da pátria. Matou por causa de um relevante valor social ou moral. Então ele tem o privilégio a seu favor. E o que é o privilégio, Max? Nada mais é do que uma redução de pena. Só que esse privilégio, ele afasta qualquer tipo de hediondez. Então vem cá. Imagina que eu tenho a hipótese do homicídio privilegiado, né? Que é no caso do estuprador, que é morto. O pai foi lá e matou o estuprador de sua filha, porque ele estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Eu tenho também a questão do relevante valor social ou moral. Esse é o privilégio. Em contrapartida, eu tenho a qualificadora. É o cara que foi lá e matou, esquartejou, asfixiou, matou sobre um motivo torpe, fútil, matou no feminicídio. Então tem várias qualificadoras. A pergunta que vai cair na sua prova sobre o privilégio. Existe a possibilidade de ter o privilégio misturado com a qualificadora? Existe sim, pessoal. Existe sim. É tanto que eu tenho um homicídio híbrido, que ele pode ser tanto qualificado como privilegiado. Como assim, Max? Como é que o homicídio é híbrido? Muito simples. Imagina que o cara matou o estuprador de sua filha, só que ele não matou de qualquer forma. Ele matou utilizando uma granada, matou utilizando um fogo, veneno, explosivo, asfixia, utilizou várias qualificadoras. Existe sim a possibilidade. Então, nesse caso, eu tenho um privilégio e a qualificadora. Eu tenho um homicídio híbrido. E quando eu tenho um homicídio híbrido, jamais ele será considerado hediondo. Por quê? Porque o privilégio sempre afasta a hediondez. Então, sobre o homicídio privilegiado, basicamente é isso. É uma redução de pena, é quando o indivíduo está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou mediante um relevante valor social ou moral. E o mais importante que vai cair na sua prova é que o homicídio privilegiado, ele sempre afasta a hediondez. Até mesmo quando ele estiver ali em conluio, né? Estiver ali lado a lado com o homicídio qualificado, chamado de homicídio híbrido. Ainda assim, afasta a hediondez, beleza? Mais alguma dúvida? Max, qual a diferença do domínio de violenta emoção e influência? Muito simples, viu, Bruno? Uma coisa é você estar completamente dominado da violenta emoção. Imagina aí, ó. Lógico, na direito penal a gente só fala de desgraça. Então você tem que entender o seguinte. Imagina que o cara ficou sabendo, né, infelizmente, que sua filha acabou sendo violentada. O que é que ele vai fazer?
O cara tá dominado da violenta emoção. Ele vai pegar uma faca, ele vai esfaquear o sujeito. Não importa se tem policial na frente, não importa se a pessoa está sendo conduzida à delegacia. Se ele tiver sob o domínio de violenta emoção, ele vai esfaquear a pessoa e ele não quer saber de nada. Ele não está nem aí para o Código Penal. Ele está sob o domínio. Ele não raciocina mais nada. Influência. O cara tá lá na casa dele, né? Aí imagina que ele foi traído pela sua esposa. Aí ele fica amargurado. Aí ele começa a ter ali uma influência, tá, no coração dele. Ele começa a planejar um crime. Ele não está sob o domínio de uma violenta emoção. Ele está sob a influência de uma violenta emoção. Ele fica emocionado, mas ele tem a influência. Ele não está sob o domínio de nada. Aí ele planeja e vai lá e mata. Imaginei que ele vai, planeja e mata a esposa dele. Mas foi ali na hora, sob uma influência. A depender da situação, tá? Existe aí a possibilidade. Quem vai definir isso daí é o juiz, tá, pessoal? Quem vai definir se foi influência, se foi domínio, quem vai definir é o juiz. Mas, basicamente, é isso. A influência, a pessoa ela só tem uma influência, ela não está dominada. Na influência, a pessoa ela tem noção do que ela está fazendo, ela sabe das consequências, ela sabe o que é que vai acontecer. Agora, no domínio, a pessoa não quer saber de nada. O cara quer praticar o crime porque ele está sob o domínio da violenta emoção. Então, basicamente, é isso. Tem a influência, a pessoa ainda tem um pouco assim de noção das coisas. No domínio, a pessoa não tem noção de nada e ele acaba cometendo o delito. O exemplo clássico, tá? No domínio, é no caso o estuprador aí, que é morto por conta de um pai, né? Que teve a sua filha violentada. E a influência é uma coisa totalmente diferente, beleza? Show. Vai ficar salvo, professor? Acredito que não, tá? Então vocês têm que acompanhar a live até o final. Show. Influência não é causa do privilégio. Com certeza, viu? A influência, ela não é causa do privilégio. Tanto que na sua prova vai vir lá, influência, e vai estar errado. Tem que ser o domínio. Domínio é aquele cara que tá maluco, o cara só quer cometer o crime, ele não tá nem aí pra nada. Por isso que a gente sempre utiliza na aula esse exemplo aí do crime bárbaro, né? Que é o crime de estupro, porque realmente, assim, mexe uma comoção social e não tem como a pessoa se controlar caso aconteça com o indivíduo. Então, nessa situação, realmente há um domínio de violenta emoção. Se acontecer um crime desse bárbaro com o indivíduo, ele não vai nem raciocinar o que está acontecendo. Ele só vai querer eliminar o desafeto. Beleza? Então vamos lá. Max, mas no caso, se esse homem não for um réu primário, mas ele está dominado pela emoção. Independente se ele é primário ou não. O cara já pode ter puxado 30 anos de cadeia, ele pode estar lá fora. Se acontecer alguma situação muito ruim na vida dele, ele ficou sob o domínio da violenta emoção e ele praticou o crime, dá acesso ao privilégio. Não tem nada a ver com condenações anteriores, beleza? Não tem nada a ver. Show? Então vamos lá. Continuar aí a nossa questão. Show? Vamos continuar. Bora. Então o gabarito é a letra A. Sétima questão. No que concerne a Lei 9455/97, né, que é a nossa lei de tortura. Assinale a opção correta. A. A condenação do servidor ou empregado público por crime de tortura acarretará a perda do seu cargo, da função ou do seu emprego público. E aí, pessoal, acarretará a perda? Com certeza, tá? Esse aqui de cara já é o nosso gabarito. E você precisa entender que a perda do cargo ela é de forma automática. E a pessoa ainda fica interditada pelo dobro do prazo da pena aplicada. Outra coisa também sobre o agente público é que ele vai ter uma causa de aumento de pena. Como assim, Max? Uma causa de aumento de pena? Olha só. Toda vez que eu falar aqui dos crimes de tortura, você grava que eu tenho uma causa de aumento de pena. Pode aumentar de 1/6 até 1/3. Max, qual é o bizu? Qual é o bizu, professor? Solta o bizu para eu decorar. É o bizu do dica gás. Mas para os mais íntimos, é o de cagas. De cagas para os mais íntimos, mas para os menos íntimos, é o dica gás. Aí você que define como é que a gente vai chamar, beleza? Max, então quer dizer que o aumento de pena na lei de tortura vai aumentar de 1/6 até 1/3 se for contra o deficiente. Se for contra o idoso, se for contra criança,
Se for contra o A, de agente público. Se for contra a gestante. Se for contra o adolescente, lembrando que não tem esse acento, tá? É só para dar uma ênfase aí no dica gás. Adolescente. Ou se for mediante sequestro. Aí nesse caso aí vai ter um aumento de pena. Lembrando também que do agente público ele tem a perda do cargo de forma automática e a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então esse é a possibilidade, tá? Do agente público perder o seu cargo, interdição pelo dobro e ainda ter um aumento de pena. Gabarito letra A. B, ó, o crime de tortura é imprescritível? Errado, pessoal. Não é imprescritível. Sobre a tortura, ela não vai caber o figa. Marcos, o que diabo é figa? F de fiança, I de indulto, G de graça e A de anistia. Na tortura não cabe figa. Mas na tortura cabe a prescrição. Então, no caso aqui, ó, quando ele fala que é imprescritível, tá errado. Mas na tortura não cabe figa. C. A configuração do crime de tortura demanda conduta comissiva do agente, ou seja, demanda uma ação. Errado. Vem cá, ó. Imagina, tá? Vem cá pra mim. O policial penal, vou dar um exemplo. O cara pega um fuzil, né? Tira todas as munições do fuzil, aponta pra cabeça do preso e começa a falar que vai atirar na cabeça do preso. O preso começa a ficar muito transtornado por conta dessa tortura psicológica. O cara aponta o fuzil pra cabeça da pessoa e fica falando, eu vou atirar, eu vou te matar. Aí no final o cara aperta e não sai nenhuma munição. Eu pergunto, causou algum dano físico ao preso? Nenhum. Mas psicológico causou? Causou. Esse policial ele pode responder tanto em âmbito administrativo, como infração de 4º grau, como também em âmbito penal, pela nossa Lei 9455, e ter a sua perda do cargo de forma automática. Por quê? Porque ele causou uma tortura psicológica. Apavorou a pessoa privada de liberdade, utilizando um fuzil 5.56 desmuniciado, mas o preso acreditava que iria morrer. Isso daí é uma tortura psicológica. Então existe sim a possibilidade de ter uma tortura mesmo sem a comissão, que é a ação. Beleza? Ah, peraí, pessoal. Vem cá. Eu me confundi aqui, ó. Sobre essa da letra C, a possibilidade aqui da conduta é tanto da ação como da omissão. Então, eu só confundi os conceitos. Esse conceito aí que eu falei, do cara pegar um fuzil e atirar na cabeça do preso, é no caso aqui uma tortura, tá? No caso aqui é uma tortura branca, aquela tortura que não tem a agressão física, é aquela agressão psicológica. Agora, nesse caso aqui que ele falou, que demanda conduta comissiva, por que tá errada? Porque eu tenho uma tortura omissiva, que é aquela tortura do delegado. Imagina aí, ó, o delegado tá lá na sua mesa, aí tem uma pessoa que está privada de liberdade sendo espancada pelos policiais civis, porque os policiais querem coletar uma prova de um crime. O delegado tem o dever de apurar aquela conduta e nada faz. Essa é a conduta omissiva, é a tortura por omissão. Já a tortura por ação é os policiais que estão lá batendo no preso, para o preso poder falar prova de crime, informação. Agora, a outra situação que eu falei do policial penal colocar a arma na cabeça do preso é a tortura que é a tortura branca, aquela tortura psicológica. Então são situações diferentes. Acabei confundindo aqui, tá? Porque eu li aqui a D bem rápido. Vem cá. Ó, a D. A imposição de sofrimento físico é elemento essencial do crime de tortura? Errado. Essa D é aquele caso lá do policial penal. Não demanda sofrimento físico, é o sofrimento psicológico. E na C é o caso lá do policial civil, do delegado que vê, no caso aqui, os policiais torturando o preso e nada faz. Então são duas situações diferentes. Professor, como faço para adquirir sua apostila e sua camisa? Muito simples, viu, Marcelo? É só compartilhar a live aí, ó, porque se bater 400 vai ter o sorteio, mas parece que vocês não querem pegar o sorteio, vocês não estão querendo. Tem 300 pessoas, mais 100 eu sorteio aí o curso online e também a apostila. Ele que querer comprar, não, eu sei que ele quer comprar, mas também dá para ganhar no sorteio, né? É mais fácil ganhar no sorteio, né? Mas caso você queira adquirir, Marcelo, é só falar comigo lá no meu WhatsApp, tá? Que você pode estar adquirindo. Meu WhatsApp, para você que não anotou, ó, bota para cá. É só botar assim, ó, 85
99264 8156. Beleza? Só fala aí que a gente desenrola. Show. Então vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão. Considera a seguinte situação hipotética. O Beth mantém em sua residência, em desacordo com a autorização legal, munições de uso permitido. Nesse caso, o Beth responderá pelo crime de... E aí, pessoal? Qual é o crime que ela vai responder? Pessoal, a gente tem aqui a situação que é o objeto material, objeto material da nossa lei do Estatuto de Desarmamento. Então, nosso objeto material. Marcos, o que é o objeto material? É arma, acessório, munição. Então, esses objetos materiais, eles caracterizam crimes do Estatuto do Desarmamento. Marcos, o que é o acessório? É aquele coldre? Não, pessoal. O acessório é o que potencializa a arma de fogo. Então, eu tenho aqui ó, a situação do artigo 12. Ó. Artigo 12. Artigo 14. Eu tenho aqui o artigo 16. Então, no caso, são os principais, né? Esses aqui. Se você tem a posse de uso permitido de arma, acessório ou munição, você vai responder pelo artigo 12. Se você tem o transporte da arma de uso permitido, você transporta a arma de fogo de uso permitido, você vai responder pelo artigo 14. Ou se tanto faz se você tem a posse ou porte, só que é de uso restrito, vai ser o nosso artigo 16. E tanto faz se é arma, acessório ou munição. Você vai responder pelo delito. Então, vem cá. Ó. Ela está com munições de uso permitido em sua residência. Só poderia ser o nosso artigo 12. Então, vamos ver qual que é. O fato será considerado atípico? Errado. Ó, em razão da inexistência de arma de fogo, errado, pessoal. Até porque também a munição é punida. B. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Gabarito, letra B. De acordo com o nosso artigo 12. C. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Errado. O porte é quando a pessoa transporta. D. Omissão de cautela? Errado. Vem cá, pessoal. Ó, imagina que isso daqui é uma arma de fogo. Se você tem uma arma de fogo de forma irregular dentro da sua casa, você vai responder por posse irregular de arma de fogo. Agora, se você pega essa sua arma de fogo, bota na cintura e sai andando com ela na rua, correndo, querendo aparecer com arma de fogo, sendo que você não tem autorização para isso, você vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Agora, se você tem a sua arma normal, você é policial, aí você chega em casa, cansado, pega a sua arma, deixa em cima da mesa e vai dormir. Ao seu filho menor de 13 anos se apodera da arma de fogo, você vai estar respondendo pelo crime de omissão de cautela. Você deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou deficiente mental se apoderasse de uma arma de fogo. Então, tudo isso são condutas diferentes. No caso da questão, gabarito letra B. Show? Show. Nona questão. Ante o que dispõe a lei número 11.343, né, que é a nossa lei de drogas, e suas alterações, o inquérito policial será concluído no prazo de... Olha só. Será concluído no prazo de... E aí, Marcos, qual que é o prazo para poder concluir o inquérito policial? Olha só, pessoal. Olha só. Olha só. Qual que é o prazo do inquérito policial? A gente vai ter aqui 3 situações. A gente vai ter a situação do inquérito com o CPP, que é o normal, tá? A gente tem um inquérito da Justiça Federal, que vai ser outro prazo, e a gente vai ter o inquérito da nossa chamada Lei de Drogas. Marcos, qual que é a diferença? Olha só, no inquérito com o Código Penal, eu vou ter a possibilidade do cara estar preso, tá? E o cara tá solto.
Aqui também, na Justiça Federal, eu vou ter ele preso e eu vou ter ele solto. Max, e na lei de drogas? Eu tenho ele preso e eu tenho ele solto. Max, qual que é o bizu? Muito simples. Se for com o cara preso, né, no inquérito com o CPP, vai ser 10 dias improrrogável. Max, e se for o preso solto? Vai ser 30, que pode ser prorrogado. Prorrogável, beleza? Prorrogável. Max, e se for no inquérito na Justiça Federal? Pode ser 15 mais 15, se ele estiver preso. Max, e se ele estiver solto? Vai ser 30 prorrogado. Max, e na lei de drogas, que é o que importa pra gente? Se ele estiver preso, pessoal, vai ser 30 mais 30. Se ele estiver solto, vai ser 90 mais 90. Então, qual que é o nosso gabarito? Gabarito, ó, só poderia ser a nossa letra B. 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando estiver solto. 10ª questão, nossa última, vamos lá. Vibra que estamos na nossa última questão. Um guarda municipal do município de Uruguaiana, ao realizar suas atividades em um parque da cidade em frente a uma escola, constatou a existência de algumas plantas de substância destinada à produção de droga, do tipo maconha. Meu Deus do céu. Na mesma ocasião, foi informado pela vizinhança de que se tratava de ação de um morador da casa em frente ao referido plantio. Ouvido o plantador, alegou em juízo ser dependente e que aquela atividade se destinava ao seu consumo pessoal. Nessas condições, após as devidas avaliações, podem ser aplicadas as seguintes penas. E aí, Max, qual que serão as penas aplicadas? Vem cá. Olha só. O cara foi lá e avistou uma pessoa que utiliza maconha, porte de drogas para consumo pessoal. Aquela pessoa ela tinha substâncias para o seu consumo pessoal. Artigo 28 da nossa lei de drogas. Esse artigo 28, você não pode, no caso aqui, aplicar uma pena privativa de liberdade a essa pessoa. A lei, ela não enxerga aquele usuário como um traficante que merece a repressão. Não. A lei enxerga aquele usuário como uma pessoa que merece uma atenção, uma reinserção social. Então, o que é que você vai fazer? Isso você leva para a sua vida. Toda vez que você vê uma pessoa utilizando drogas para consumo pessoal, você não vai fazer nada. Você vai gritar, chama a PM. Chama a PM. Max, por que eu vou chamar a PM? Eu vou chamar a PM para prender a pessoa? Logicamente, tá, que a PM vai conduzir, mas a pessoa não vai ficar privada de liberdade. Você vai chamar a PM, sabe por quê? Porque toda vez que tiver drogas, porte de drogas para consumo pessoal, você vai dar um grito. Chama a PM. Max, por que eu vou chamar a PM? Porque as penas que podem ser aplicadas para quem tem droga para consumo pessoal é a chamada advertência sobre os efeitos da droga. Advertência, o juiz vai falar, olha, se tu continuar usando droga, tu vai morrer. Advertência sobre os efeitos da droga. P de prestação de serviço, prestação de serviço à comunidade. E a M de medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Programa ou curso educativo. Então, são 3 situações. Ó. Chama a PM. Advertência, prestação de serviço à nossa comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, a medida de comparecimento. Aí você bota aqui, ó, programa ou curso educativo. Então, você viu uma pessoa utilizando drogas, você grita, PM, chama a PM, beleza? Então, esses são as penas, né, que podem ser aplicadas. Ó. A, advertência ao uso indevido de área pública? Não. Errado, né? Errado. 2, prestação de serviço à comunidade. 3, medida educativa em programa ou curso educativo. Correto. Gabarito letra D. Show! Show, volta aqui para mim.
Finalizamos 10 questões, deu para revisar aí, ó, específicas, LEP, extravagantes. Um aulão aí de praticamente 2 horas.